Segundo Pedro, capítulo 2. Todos já acharam? Vamos ler com aqui do Santo e Bom Espírito. A destruição dos falsos mestres. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sorte da ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo, de igual modo ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Somente até aqui, irmãos. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nessa passagem nós temos o apóstolo Pedro instruindo a igreja, né? E é muito interessante essa instrução do apóstolo Pedro, porque a igreja estava praticamente ali, iniciando ali, né, irmãos, o princípio da igreja. E logo no princípio da igreja, o que você espera no princípio da igreja? Né, irmãos, vai dar tudo certo, não vai dar nada de errado. A gente pode ficar tranquilo que aqui não vai ter problema, né? Não vai acontecer adversidade, né? Não vai ter problema de heresia, não vai ter problema de falsos mestres, mas ao contrário, né? O apóstolo Pedro vai dizer: assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma maneira haverá entre vós falsos mestres. Pedro vai dizer, do mesmo jeito que os falsos profetas existiram no passado, quantos falsos mestres profetizavam, dizendo aquilo que o povo queria ouvir, né, dizendo coisas do seu próprio coração. Quanto a gente não vê lá em Jeremias, os profetas profetizando, todo mundo dizendo, não, é paz, vai dar tudo certo. E só Jeremias dizendo, não é paz não. Vai dar tudo errado, né, irmãos? E Pedro está dizendo, do mesmo jeito que esses falsos mestres existiam, esses falsos profetas existiam, na igreja também vai existir falsos mestres, na igreja também vai existir falsos profetas, né, irmãos? E ele ainda vai dizer que são muitos, irmãos, são muitos, né? Não é um ou outro, não é de vez em quando. Porque é dessa forma, irmãos, que o diabo age. O diabo, ele é um enganador. Ele enganou Eva no princípio. E a melhor forma de acabar com a igreja, de levar a igreja inteira para o inferno, é corrompendo a fé da igreja. Então ele vai se infiltrar dentro da igreja. E ele vai fazer de tudo para corromper a igreja. E quem que o diabo vai se usar para fazer esse tipo de coisa? Aqueles que podem assumir a liderança da igreja. Então Pedro está advertindo, irmãos, e o que nós enxergamos hoje
principalmente da realidade da onde a gente veio, que a gente não está mais, né, irmãos? É que os pregadores, eles pregavam, não, aqui é a graça verdadeira, né? Aqui não tem falso mestre, né? Onde chega na hora da palavra, é Deus falando. Você já ouve a palavra como já sendo de Deus. Você não ouve a palavra e analisa para ver se é de Deus. Não, a palavra está sendo pregada, já é Deus falando. Você ouça tudo, você coma tudo, porque se você não entendeu alguma coisa, o problema está com você. Sabe, é você que é o herege, é você que é rebelde. Né, irmãos? E é muito interessante isso, porque a gente está estudando o livro de Tito, no estudo bíblico, e lá também fala sobre os falsos mestres, né? E tem uma instrução lá que diz assim, ó, calem os falsos mestres, não deixe os falsos mestres falarem. Quando eles se levantarem com suas heresias, vocês já calem eles já. Mas o que acontece com a igreja? A igreja não cala os falsos mestres. A igreja deixa os falsos mestres falarem, proclamarem os seus erros, proclamarem as suas heresias. E aí o que acontece posteriormente é que os falsos mestres calam, né, irmãos, aqueles que se levantam contra as heresias. A igreja não cala os falsos mestres, e o que acontece depois? Os falsos mestres é que calam o evangelho. Quando você vira para o falso mestre e você fala para ele, não, irmão, está errado, irmão, está errado, isso aqui que você está pregando, irmão, que isso, irmão, está errado, não, quem você pensa que é para poder contestar a palavra de Deus? Quem você pensa que é? Você não tem liberdade para falar que não, você não tem autoridade para dizer o que está certo e está errado, né? A gente não cala os falsos mestres, depois, posteriormente, a gente vai ser calado por eles. Porque hoje a gente vive num mundo politicamente correto, né? Onde a gente quer agradar todo mundo, quer deixar todo mundo feliz, né? A gente não quer magoar ninguém, né? E o que acontece é que se a gente levar isso para dentro da igreja, a gente perde o evangelho, a gente perde a verdade da palavra de Deus, né, irmãos? E é bem claro, surgirão falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, né, irmãos? E o que eles vão fazer? Os quais introduzirão, né? Eles vão introduzir, eles não vão jogar o evangelho todo fora e pregar outra coisa, né? Não, eles vão introduzir, eles vão acrescentar ao evangelho, né? Eles vão acrescentar dissimuladamente heresias destruidoras, é o que está escrito aqui. Né? Por isso que esse negócio de está pregando algumas coisas erradas lá, mas está pregando a verdade também. Não pode acontecer, porque é justamente isso que os falsos mestres fazem. Eles não jogam o evangelho inteiro fora e pregam outra coisa, não, eles acrescentam, eles introduzem, eles colocam coisas lá que não estão lá, né, irmãos? E eles fazem isso dissimuladamente, né? Sorrateiramente, de maneira oculta, de maneira subliminar, escondendo os seus reais propósitos, escondendo as suas reais intenções, né? Mas isso que eles estão acrescentando, por mais pequeno que possa parecer, são heresias destruidoras. É por isso, irmãos, que os erros devem ser pegos logo no começo. Logo nos pequenos erros, nas pequenas coisas, sabe, você já tem que identificar logo. Porque tudo vai começar com pequenas coisas. As coisas vão ser acrescentadas aos pouquinhos. Glória a Deus, Senhor. Né? E se você não consegue perceber as coisas logo nas pequenas coisas, quando você se der conta, sabe, você já perdeu o evangelho todo. A igreja inteira já se corrompeu. E a gente vai olhar para a igreja e a gente vai perguntar, puxa, mas como que a igreja se corrompeu desse jeito? Como é que a igreja se perdeu desse jeito? Mas ninguém viu, ninguém percebeu, né, irmãos? Isso aconteceu de maneira dissimulada, de maneira sorrateira,
né? Fui acrescentando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Não, mas está pregando o evangelho também. Sabe, é dessa maneira que a igreja se perde. E o apóstolo Pedro está dizendo, toma cuidado. E como é que a gente vai tomar cuidado, irmãos? Conhecendo a verdade da palavra de Deus. Como que a gente vai conhecer, como que a gente vai identificar as pequenas heresias, os pequenos desvios doutrinários, se nós não conhecemos a palavra de Deus? Glória a Deus, Senhor. As pessoas estão transferindo a responsabilidade de conhecer a palavra de Deus apenas para o pregador. Não, o pregador tem que conhecer a palavra de Deus. Eu não conheço a palavra de Deus, mas o pregador conhece a palavra de Deus. Não, irmãos, todos os cristãos devem conhecer a palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Porque quando aparecer um falso mestre, é ele que vai falar a palavra de Deus para você. Se ele for um falso mestre, ele só vai te ensinar o erro, só vai te ensinar a heresia, só vai te ensinar o engano. Então, irmãos, nós não podemos transferir a responsabilidade. Devemos assumir a responsabilidade de ter que conhecer a palavra de Deus profundamente. Sabe, irmãos, não superficialmente. Porque os erros, sabe, são erros superficiais. Você precisa ter um conhecimento profundo para conseguir identificar erros superficiais. Né? Então Pedro já está alertando para essa realidade naquela época. Se ele já está alertando para essa realidade naquela época, imagina para a nossa realidade hoje, aonde nós temos uma igreja praticamente em cada quarteirão, né, irmãos? Aonde nós temos pregadores de tudo que é tipo, né? Dá para você escolher o tipo de pregador que você quer para pregar, né? Quanto mais na nossa época, o quanto nós devemos tomar cuidado com esse tipo de coisa. E o que vai acontecer, irmãos? Eles vão introduzir as coisas, eles vão acrescentar as coisas de maneira dissimulada. E vai chegar ao ponto de acontecer o quê? Vai chegar ao ponto, até ao cúmulo, de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Até que ponto chega, irmãos? Chega até o ponto de negar o soberano que nos resgatou. Chega até o ponto de negar Jesus Cristo. Santo Senhor. Né? E muitos crentes vão dizer, não, mas ainda bem que a gente não negou Jesus Cristo. Puxa, não, a gente tem um monte de erro na igreja, tem um monte de errinho ali, mas negar Jesus Cristo, aí não, ainda bem que a gente a grande parte das igrejas negam Jesus Cristo o tempo todo. Não, irmãos, o quanto das igrejas está ensinando, quantas igrejas estão ensinando a juntar crédito com Deus? Você tem que juntar crédito com Deus, você caminha com Deus, você junta crédito. Aí quando você precisar de Deus para resolver os seus problemas, você tem crédito lá acumulado. Sabe, irmãos, estão negando que aquilo de bom que elas fazem por meio daquilo que Jesus Cristo pagou o preço lá na cruz. Estão negando Jesus Cristo que os salvou. Estão negando Jesus Cristo que é aquele que opera neles tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. Né, irmãos? Eles estão achando que de si mesmos estão fazendo boas obras e por isso acham que juntam crédito com Deus. Né, irmãos? Estão negando Deus. Quantos estão negando Jesus Cristo como um Salvador? Né, irmãos? Negando Jesus Cristo como um Salvador. Nas igrejas, você não tem um Salvador mais. Não, você não tem um Salvador mais. Você tem um método de salvação. Jesus Cristo morreu lá na cruz, lá, ele fez a parte dele. Mas agora, depende de você. Depende do que você faz. Depende de você. Ele fez a parte dele lá, e agora você tem um método de salvação. Se você usar esse método de salvação, você pode ser salvo, mas ele não é um salvador mais, ele só é um meio para se salvar, né, irmãos? Lá no budismo também é assim, Buda vai te ensinar um meio para você se salvar, e no espiritismo também vai te ensinar um meio para você se salvar, e no islamismo também. A diferença é que no cristianismo, irmão, nós não temos um meio para nos salvar, nós temos um Salvador. Ele realmente veio e nos salvou. Né, irmãos? Ele realmente veio e nos resgatou. Por quê? Porque nós nunca poderíamos nos salvar por nós mesmos. Se Jesus Cristo morreu por nós naquela cruz, mas no fim das contas, depende daquilo que a gente faz, né, irmãos? No fim das contas, quem vai decidir se a gente vai se salvar ou não é a gente mesmo que se salvou. Né, irmãos?
Então já está se negando Jesus Cristo como um Salvador. Né, irmãos? É preciso que nós venhamos olhar Jesus Cristo como um Salvador. Nós temos um Salvador, Ele nos salvou, Ele nos resgatou. Né, irmãos? Não temos um exemplo, né? Para muitos cristãos, Jesus Cristo é um exemplo. Não, irmãos, Jesus Cristo não é um exemplo. Sabe, irmãos, um exemplo é aquilo que te ensina o que você precisa fazer. Jesus Cristo não veio nos ensinar o que nós precisamos fazer. Sabe, irmãos, Ele veio nos salvar. Glória a Deus. Porque um Salvador, Ele faz o que precisa fazer. Um exemplo, Ele te ensina. Sabe, você nunca poderia morrer por você mesmo. Não adiantava Jesus Cristo vir e te ensinar a como você mesmo se salvar. Você não pode. Ele tem que te salvar. Né? Um Salvador, Ele vem nos salvar. Ele viveu uma vida 100% santa. Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Ele comprou a capacidade para a gente viver uma vida santa. Ele comprou isso. Por isso que a gente vive uma vida santa. Por isso que a gente caminha com Deus. Então, é um exemplo, sabe? A gente olha para Jesus Cristo vivendo uma vida santa, aí a gente olha o exemplo dele e a gente segue o exemplo, e de nós mesmos a gente também começa a viver uma vida santa. Não, irmãos? A gente vive uma vida santa porque Ele nos salvou. Porque Ele é o nosso Salvador. Porque Ele comprou para a gente a capacidade da gente viver uma vida santa. Então, nós não temos um exemplo, nós temos um Salvador, né? Então, o quanto a igreja hoje já está negando Jesus Cristo como seu soberano, que os resgatou. Olha só, Pedro já se preocupava com isso. E o quanto hoje a igreja está preocupada com isso. A igreja não se preocupa com isso. A igreja o tempo todo está mandando as pessoas tomar atitude. Quantas igrejas estão fazendo apelo para as pessoas virem? Ah, vamos fazer o apelo, está na hora do apelo. Ah, quem quer vir aqui na frente e aceitar Jesus? Sabe, irmão, não adianta fazer apelo, porque não depende delas. Não depende da nossa capacidade em chamar as pessoas. Sabe, depende da obra sobrenatural de Deus. Sabe, irmãos, depende de Deus fazer a obra. Depende de Deus fazer um milagre. Glória a Deus. Né? As pessoas vão dizer, não, mas Deus deu livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio para que o homem possa escolher Deus. Não, mas o homem não tem livre-arbítrio. O homem está morto em seus pecados e em seus delitos. A palavra de Deus fala. E nós estamos mortos em pecados e em delitos. Né? Mas os pregadores estão dizendo, não, mas não está morto assim, morto. É um zumbi. É um zumbi. Está meio morto e meio vivo. Né? Ele só precisa de um estímulo. Não, irmãos, realmente quando diz morto, é morto mesmo. Santo Senhor. E a palavra de Deus diz morto, porque um morto não pode fazer nada por si mesmo, irmãos. Glória a Deus. Você não ressuscita alguém para perguntar se aquela pessoa quer viver. Né? A partir do momento que ressuscitou, está vivo, viveu. Sabe, irmãos, é assim que Deus nos salva. Quando Ele nos salva e nós estamos salvos, é lógico que nós vamos querer ser salvos. Né? Então, é preciso, irmãos, que nós venhamos olhar Jesus Cristo como um Salvador. Porque se nós não olharmos Jesus Cristo como um Salvador, nós vamos negar Jesus Cristo como o soberano que nos resgatou. Nós vamos negar Jesus Cristo como nosso Salvador. Então essas heresias, irmãos, elas entram dentro das igrejas e elas têm uma grande aceitação dentro das igrejas. As pessoas adoram esse tipo de coisa, irmãos. Sou eu que escolho? Depende daquilo que eu faço, né? Depende de eu aceitar Jesus, depende de mim? Depende de você. Jesus fez a parte dele, depende de você. As pessoas adoram esse tipo de coisa. Sabe, irmãos, esse tipo de coisa até os ímpios que nunca leram um versículo bíblico, eles concordam com isso. Você pega um ímpio lá que nunca leu um versículo bíblico sequer, você fala para ele assim, a salvação é assim, depende daquilo que você faz, depende das suas obras, tem que ser uma pessoa boa, tá? Depende da sua atitude. O ímpio vai dizer, concordo, tá certo, é assim mesmo. Como que o ímpio que nunca leu um versículo bíblico, irmãos, está concordando com grande parte das igrejas hoje? Santo Senhor. Né, irmãos, a que ponto a igreja chegou? Negar Jesus Cristo como seu Salvador, negar Jesus Cristo como seu soberano que os resgatou. Sabe, e é isso que Pedro está alertando, toma cuidado, que pequenas heresias
vão terminar nesse tipo de coisa. Pequenos erros vão terminar nesse tipo de coisa. O fim é isso aí. É negar Jesus Cristo como um Salvador. Né? E o que ele vai dizer? Né? E quando esses falsos mestres disserem essas coisas, quando eles ensinarem essas coisas, o que vai acontecer? Muitos seguirão seus falsos ensinos. Olha só o que a igreja vai fazer quando ouvir esses falsos mestres. Ela vai dizer: meu Deus, que absurdo, está negando Jesus Cristo como Salvador. Meu Deus, que absurdo, olha, heresias. Pequenos, não, a igreja, muitos vão dizer: que maravilha, maravilhoso, olha só, que pregador usado por Deus, como Deus usa ele. Nossa, adoramos esse pregador, que maravilhoso, né? Muitos seguirão seus falsos ensinos. Por que muitos dentro da igreja gostam desse tipo de coisa e vão dar plateia para esse tipo de pregador? Né, irmãos? Porque o joio está no meio do trigo. Né? O joio está no meio do trigo. Dentro da igreja a gente tem os convertidos e a gente tem os perdidos. E o que os não regenerados gostam? Né? Desse tipo de coisa. O que os não convertidos gostam? Né, irmão? De estar no controle da situação. E Pedro está dizendo: toma cuidado. Né? E as pessoas hoje estão dizendo: não, é lógico que lá naquela igreja lá tem Deus. Lógico que lá tem Deus. Por que lá tem Deus? Porque tem um monte de gente lá. A igreja está crescendo, a igreja está prosperando. Toma cuidado, vai junto com a maioria, porque a maioria está indo pelo caminho largo, encontrar a porta larga. Então vai baseando na maioria, vai junto com todo mundo, está crescendo, prosperando, e a igreja está lotada e está tudo, vai, se baseia na maioria, para você ver onde é que vai parar, né? Muitos seguirão seus falsos ensinos, né? E ele ainda vai dizer: falsos ensinos e práticas libertinas. Olha só o que os falsos mestres ensinam: práticas libertinas. O quanto a igreja hoje está se vestindo como um mundo. O quanto a igreja hoje está falando como o mundo, usando o mesmo vocabulário do mundo. O quanto a igreja hoje está vivendo com os mesmos princípios do mundo. E os pregadores estão dizendo: não tem problema nenhum. O importante é estar congregando aqui, buscando a Deus. Né? Pode fazer tatuagem? Pode, não tem problema, não tem nada errado. Pode fazer o que você quiser. Né? Pode cortar o cabelo bem curtinho, né? E as pessoas estão dizendo assim: oh, que maravilha, estou me sentindo tão bem nessa igreja, porque lá na minha outra sabe, eu não podia cortar cabelo curtinho assim. Agora eu estou livre, eu rapo a cabeça, eu deixo o cabelo bem curtinho, eu uso roupas assim sensuais, provocantes, e eu ainda sinto que eu sou um servo de Deus, que eu posso caminhar com Deus. Os pregadores, falsos mestres, ensinam isso mesmo, né? E muitos seguirão esses falsos mestres. Só que por causa disso, por causa dessas coisas aí, o que vai acontecer? Por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade, né? As pessoas vão olhar para esse tipo de conduta, para esse tipo de coisa, e vai dizer que caminhar com Deus nada. Caminhar com Deus o quê? Eu vejo os crentes lá no meu serviço, lá são mentirosos, são orgulhosos, são presunçosos, né? São arrogantes, vestem roupas sensuais, tão pior que as pessoas do mundo, são mentirosos. Que caminhar com Deus? Esse negócio de ir na igreja, caminhar com Deus, servir a Deus, isso aí é uma balela, isso aí é tudo uma perca de tempo. Porque olha lá os crentes como é que estão. E se existisse mesmo o evangelho, se existisse mesmo essa transformação, esse mover de Deus, esses crentes não eram desse jeito. Né, irmãos? Ai de você, se a verdade da palavra de Deus foi difamada por causa da tua conduta. Né, irmãos? Ai de nós, se as pessoas blasfemarem o evangelho por causa de como nós falamos, por causa de como nós nos vestimos, por causa de como nós vivemos a nossa vida mediante a sociedade. Né? O quanto disso é a realidade dentro das igrejas, o quanto as igrejas que eram rígidas hoje estão liberais, né, irmão? Estão liberais, né? Não, se falar alguma coisa sobre conduta, sabe, é capaz de ser repreendido, né? Porque não, isso aí é coisa retrógrada, irmão. Esse negócio aí de brinco, maquiagem, todas essas coisas aí que não podia, isso aí é coisa retrógrada. Agora aqui na modernidade não tem mais problema.
Tem problema, sempre teve problema, agora não tem mais problema mais, né? Os cristãos sempre eram identificados com determinada vestimenta, com determinada conduta, mas agora não precisa mais, agora mudou, a palavra de Deus mudou, a gente precisa adequar a palavra de Deus à modernidade. Não mudou não. O que acontece é que os falsos mestres invadiram as igrejas e alguns deles estão dizendo que não tem problema não, que está tudo certo, e muitos estão seguindo esse tipo de coisa, e a igreja está acompanhando esse tipo de coisa, porque o joio está junto com o trigo, né, irmãos? E o joio adora esse tipo de coisa, e o joio vai procurar esse tipo de coisa, né, irmãos? E o que ele vai dizer? Olha só o que ele vai dizer dos falsos mestres. O que move os falsos mestres? Né? Qual que é o combustível dos falsos mestres? Movidos por sorte da ganância, tais mestres os explorarão. Né? Os falsos mestres não esperem nada bom dos falsos mestres. Os falsos mestres, eles não estão preocupados em ajudar ninguém não. Né, irmãos? Eles estão preocupados em alcançar os seus interesses. Né? Estão preocupados em alcançar dinheiro, né? O quanto os pregadores hoje estão explorando as pessoas, arrancando todo o dinheiro das pessoas, né? Estão arrancando todo o dinheiro das pessoas, e os que não estão arrancando dinheiro das pessoas estão em busca de fama, em busca de status, em busca de reconhecimento, né, irmãos? Quantos estão explorando a fé das pessoas para alcançar os seus propósitos? Seja eles financeiro, seja eles, né, de status, de reconhecimento e de prestígio, né? Como que os falsos mestres fazem isso? Como que os falsos mestres enganam as pessoas? Né? Com suas lendas e artimanhas. Né, irmãos? O que eles vão dizer? Eles ficam inventando histórias. Né, irmãos? Eles na hora da pregação, né, irmãos? Ele não vai pregar o texto, não prega o texto bíblico. Não prega o texto bíblico, sabe? Ele prega outras coisas, sabe? Ele usa artimanhas. Não, porque estou vendo um anjo aqui nessa igreja, aqui um anjo. E o anjo está passando. E o anjo, você congrega há 50 anos, nunca viu um anjinho sequer. Mas todo culto ele vê um anjo, e o anjo está passando, né? E um poder está chegando, sabe? Não são artimanhas para enganar. Né, irmãos? São artimanhas, são lendas, são histórias, né, irmãos? Vai contar um testemunho, é aquele testemunho fantástico, né, irmãos? Testemunho fantástico, né? Aqueles testemunhos que ele inventou muito bem, ele bolou muito bem para comover as pessoas, para mostrar para as pessoas o quanto ele é espiritual, o quanto ele está acima dos demais, né, irmãos? É desse jeito que os falsos mestres enganam as pessoas. Mas o que as pessoas hoje fazem? As pessoas falam, não, mas é disso mesmo que eu gosto. Eu vou na igreja hoje porque o irmão vai contar aqueles testemunhos fantásticos lá. É disso mesmo que eu gosto, é desse culto mesmo que eu gosto. Sabe, é desse falso mestre mesmo que eu quero. Sabe, é isso que as pessoas dizem. É isso que as pessoas querem. Né, irmãos? Então, Pedro está dizendo, toma cuidado com esses falsos mestres. Toma cuidado com esses falsos mestres, porque eles vão enganar vocês. Eles vão explorar vocês. E o que vai acontecer? Todavia, a sua condenação, desde há muito tempo, paira sobre eles. E sua destruição já está em processo. Né, irmãos? Muitas vezes eles estão lá pregando, enganando. Não, mas se não fosse de Deus, eu acho que... Se não fosse de Deus, eu acho que ele já tinha caído. Se não fosse de Deus, eu acho que ele já tinha, né? Deus já tinha matado ele. Se não fosse... Não, irmãos. A condenação, desde há muito tempo, paira sobre eles. Sabe, eles podem estar pregando há 50 anos, mas desde o começo da sua pregação, sabe, a condenação já estava lá em cima da cabeça dele. Santo Senhor. Sabe, irmãos, as coisas não acontecem assim na hora. Deus não vai matar ele assim na hora. Então é preciso que tenha discernimento para conseguir identificá-los. Santo Senhor. Né, irmãos? A destruição já está em processo. Sabe, eles já estão morrendo e não estão nem percebendo. Santo Já estão caminhando, eles estão na beira do abismo, na beira do abismo para cair no inferno, mas não está percebendo. Sabe, é assim
que é a condição desses falsos mestres. E da mesma forma é a condição daqueles que estão seguindo os falsos mestres. Glória a Deus. Né, irmãos? Porque um cego guiando o outro cego. E aí, irmãos, Pedro vai usar 3 exemplos para a gente poder entender. Pedro vai falar sobre os anjos que pecaram, né, que deixaram a sua habitação, e Deus lançou eles no inferno. Né? E Pedro vai citar Sodoma e Gomorra, que eles viviam naquela prática de iniquidade, e Deus lançou fogo e consumiu a cidade. E depois Pedro vai usar o exemplo do dilúvio, onde todo aquele povo vivia praticando aquilo que era mal ao Senhor, e veio o dilúvio e matou todo mundo. Né? E o que Pedro está tentando mostrar com esses 3 exemplos é: você acha que vai acabar bem ficar seguindo falsos mestres? Você acha que no fim das contas vai dar tudo certo? Não, acho que no fim das contas vai dar tudo certo, porque lá tem a palavra de Deus também. E eu acho que não tem problema não, uns pequenos erros, uns pequenos desvios, sabe? Porque eu acho que não, eu acho que dá assim para ir caminhando assim. Você acha que vai dar certo? Você acha que isso vai parar onde? Na condenação, no juízo de Deus, na ira de Deus. Né, irmãos? Pedro está nos alertando aqui. Glória a Deus. Né, irmãos? Se não tivesse problema nenhum, Pedro ia falar aqui, não tem problema nenhum, deixa os falsos mestres aí. Não, mas ele está dizendo, toma cuidado. Toma cuidado, porque esses falsos mestres, sabe, eles aparecem com aparência de piedade, sabe? Eles são dissimulados, né? Eles vêm com aparência de crente. Né? Eles vêm com a aparência de servo de Deus, né? Eles são carismáticos, eles falam bem, eles são pessoas simpáticas, mas eles vão desviar vocês da verdade da palavra de Deus, né? Os falsos mestres, eles não precisam ser pessoas antipáticas, pessoas, não, eles são justamente carismáticos, por isso que eles enganam as pessoas. E Pedro usa esses 3 exemplos aqui para dizer: você acha que isso vai terminar bem? Tome cuidado, igreja, para você não seguir os falsos mestres, porque isso não vai terminar bem. Né, irmãos? E depois vai dizer assim, e Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Né? Depois Pedro vai dizer assim: Ló quando olhava os habitantes de Sodoma e Gomorra, sabe, ele sentia sua alma atormentada com as obras de iniquidade daquele povo. Ele via aquele povo fazendo injustiça, ele via aquele povo fazendo aquelas impiedades, e Ló ficava chateado, Ló ficava angustiado, Ló ficava incomodado. E a pergunta é, irmãos, o quanto nós nos incomodamos com a impiedade daqueles que estão à nossa volta? O quanto nós vemos a injustiça à nossa volta, né, irmãos, e nós ficamos com a nossa alma atormentada. O quanto nós nos incomodamos, irmãos. O quanto nós nos sentimos mal quando nós vemos alguém fazendo alguma coisa que desonra a Deus. Né, irmão, se você não se sente incomodado com as obras de injustiça daqueles que estão à sua volta, se você não se incomoda com os pecados daqueles que estão à sua volta, imagina com os seus próprios pecados. Se nós tendemos a ser muito mais tolerantes com nossos próprios pecados. Se você já enxerga os pecados dos outros com naturalidade, não deixa eles com pecado lá, o importante é eu viver minha vida aqui, e eles que façam o que eles quiserem, você vê eles cometendo injustiça o tempo inteiro, impiedade o tempo inteiro, e você se colocou numa bolha, você não sente mais nada, né? Se você não se incomoda mais com o pecado deles, imagina com o seu próprio pecado. Né, irmãos? Isso mostra, sabe, o quanto nós estamos fora da verdade da palavra de Deus. O quanto nós nos desviamos do caminho da verdade de Deus. Sabe, nós nunca nos acostumamos, irmãos, com o pecado que está à nossa volta.
Nós nunca olhamos isso com naturalidade. Nós sempre olhamos atitudes que desonram a Deus, sabe, irmãos? Aquilo mexe com o nosso coração, aquilo nos entristece, aquilo nos atormenta. Né, irmãos? Porque quando nós sentimos isso, irmãos, nós também vamos sentir tristeza com o nosso próprio pecado. Nós também vamos nos sentir mal com os nossos próprios pecados, com a nossa própria condição. Né, irmãos? É preciso que nós nunca venhamos a nos acostumar com o pecado, porque nós temos o Espírito Santo, irmãos, que nos guia para a santidade. Glória a Deus. Né, irmãos? Que nos faz lutar contra o pecado e vencer o pecado. Né? Então Pedro está dizendo, se vocês caminham com Deus, se vocês foram chamados por Deus verdadeiramente, é desse jeito que vocês devem viver a sua vida. Vocês não podem estar dando ouvido para esses falsos mestres que ficam ensinando práticas libertinas, né? Que estão fazendo com que a palavra de Deus seja blasfemada, porque vocês estão vivendo do jeito que eles falam para vocês viver. Né? Vocês precisam tomar cuidado. Vocês têm que viver uma vida que honra e glorifica a Deus, porque o Espírito Santo está dentro de vocês e ele tem que mostrar para vocês aquilo que é certo e aquilo que é errado. Santo Senhor. Né, irmãos? Pedro instruindo a igreja, né? Naquela igreja, irmãos, é uma igreja ali que estava no começo, né? Uma igreja fundada pelos apóstolos. Se eles precisavam ouvir esse tipo de coisa, será que hoje, irmãos, nós não precisamos ouvir esse tipo de coisa nos nossos dias? Santo Senhor, glória a Deus. Por que tantas igrejas hoje, irmãos, é só bênção, sabe, irmãos, o amor, como se tivesse tudo certo, né, irmãos? Mas as pessoas estão mais comprometidas com a sua reputação do que com a verdade da palavra de Deus. As pessoas estão vendo os erros, estão vendo as heresias dos pregadores e eles não estão indo até lá, porque elas se preocupam mais com o que os outros vão pensar do que com a palavra de Deus. Não, mas se eu for lá, ele vai ficar me xingando, ele vai achar que eu sou um rebelde, sabe? Ele vai achar que eu sou um rebelde. Se eu falar para ele que ele está errado, eu vou ficar mal visto pela igreja. Nossa, e aquele irmão gosta tanto de mim, sabe? De vez em quando a gente come umas pizzas lá, puxa vida, mas como é que eu vou confrontar ele? Sabe, irmãos, a igreja é uma igreja que está ligada, não pela verdade da palavra de Deus, mas está ligada por coisas secundárias. Está ligada por amizade, né, irmãos? Está ligada por classe social. E está ligada por status, por reconhecimento. Todo mundo quer ser bem visto, todo mundo quer ser amado, e ninguém se levanta contra os erros, nem os próprios pregadores se levantam contra os outros pregadores. Às vezes você tem um pregador que prega a verdade, mas ele não confronta o outro que prega o engano, que prega a mentira. Não, porque aí eu vou ser mal visto, né? Então eu não vou pregar heresia, mas eu também não vou confrontar o outro lá que está pregando heresia. Santo Senhor. Né, irmãos? Não basta apenas pregar, irmãos. Pedro está confrontando as heresias, irmãos. É preciso que nós venhamos a confrontar os erros. É preciso que nós venhamos a confrontar heresias. Quando nós fingimos que as coisas não estão acontecendo e nós começamos a pregar outras coisas, começamos a falar outras coisas, sabemos simplesmente isso nos caracteriza como um falso mestre. Santo Senhor. Quando alguém fala alguma coisa errada para você, ao invés de você falar a verdade sobre a palavra de Deus, você fala outra coisa que não tem nada a ver, isso te caracteriza como um falso cristão. Porque você deveria se levantar ali com a verdade, mas não se levantou contra a verdade. Você estava mais preocupado com o que o outro ia pensar, com o que o outro ia achar. Né, irmãos? Pedro não estava preocupado no que as pessoas iriam pensar dele. Ele estava preocupado com a verdade da palavra de Deus. E pela verdade da palavra de Deus, irmãos, ele foi até crucificado numa cruz de cabeça para baixo. E hoje os crentes, pela verdade da palavra de Deus, não são capazes nem de perder o status. Né, irmãos? Não são capazes nem de perder o reconhecimento. Imagina se eles tiverem que morrer decapitados por causa de Jesus. Eles acham que estão prontos para morrer decapitados por Jesus Cristo. Né, irmãos? Eles querem evangelizar a África, e não é capaz de falar nem da palavra de Deus para o vizinho.
Né, irmãos? Esses são os crentes hoje. Não falando ninguém no serviço sabe que ele é crente, mas o sonho dele é ser um missionário na África. Né, irmãos? Os crentes hoje, eles são muitas vezes uma vergonha para a verdade da palavra de Deus. Né, irmãos? Então é preciso que nós venhamos a nos levantar contra os erros, porque quando nós não nos levantamos contra os erros, os falsos mestres, eles assumem o controle. E eles vão fazer de tudo para permanecer no controle. E eles vão nos calar. E quando eles nos calarem, quem vai ter que sair é a gente. Quando no começo, quem deveria sair são eles. Né, irmãos? Essa é a realidade. Por isso que a igreja não pode estar preocupada com quantidade. Porque se ela estiver preocupada com quantidade, ela vai atrair, né, irmãos, falsos mestres. E quando eles estiverem numa grande quantidade, né, irmãos, é que nem muitas vezes acontece aqui no Brasil, né? Os islâmicos vêm aqui para o Brasil, né? Quando eles estão em pouquinhos números, eles são bonzinhos, não fazem nada. Mas quando eles alcançam um número grande, não, agora a gente quer implantar Sharia, a gente vai implantar Sharia aqui, e quem se levantar, e depois a gente mata os cristãos. Sabe, os falsos mestres são assim, se eles não serem identificados, eles não serem calados, e a gente não colocar eles para fora, eles assumem o controle. E quando eles assumirem o controle, eles nos colocam para fora. Eles jogam a palavra de Deus fora. Por isso que é preciso ter zelo, dedicação, empenho, né, irmãos? E por isso que todo esforço é válido para defender a verdade da palavra de Deus. E para defender a verdade da palavra de Deus, irmãos, basta apenas que ela seja pregada. Basta apenas que ela seja proclamada como ela é. Né, irmão? Não precisa da gente, porque muitas vezes a gente quer defender a palavra de Deus sem a palavra de Deus. Não, já viu o crente que quer defender a palavra de Deus sem a palavra de Deus? Não, porque está escrito na palavra de Deus que Deus vai salvar aqueles a quem Ele quer. Mas onde está escrito? Tem um monte de versículo bíblico que fala sobre isso. E o ímpio fala que está escrito nada. Né, irmãos? Defenda a palavra de Deus usando a palavra de Deus. Né, irmãos? Só o fato de nós colocarmos lá o texto bíblico, sabe? A palavra, ela mesma se defende. Nós só precisamos proclamá-la e anunciá-la com autoridade, com firmeza, né, irmãos? E certamente, anunciando a verdade da palavra de Deus, os resultados que tiverem que aparecer, aparecerão. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.